Walid Rabah, faz tempo que eu não converso contigo, Walid. Que bom que você está aqui de novo. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café e acompanham, claro, a revista Fórum. Muito obrigado pela oportunidade. Tá, não, obrigado a você por ter vindo. Bom, Walid, a situação de Gaza continua dramática. Ontem nós vimos 40 mortos em ataques a 2 escolas em Gaza. Agora Israel está espalhando o terror por todo o Oriente Médio, né? A situação no Líbano dramática. O governo brasileiro, diversos governos pedindo para os seus nacionais deixarem o Líbano com o temor de ataques brutais de Israel contra o Líbano, ameaça de Israel de atacar o Irã, ataques dos Estados Unidos lá no Iraque. O Oriente Médio está em pleno incêndio pela ofensiva sionista norte-americana. Me dá um quadro para nós aí, uma avaliação de como está o cenário. Se você puder, primeiro em Gaza, acho que é importante, né? E depois no Oriente Médio como um todo. Quando nós falamos de Gaza, nós falamos de um genocídio aberto, que tem uma mudança de narrativa ocidental. É claro que quando a gente cita essa purulência em forma estatal chamada Israel, esse projeto colonial de novo tipo, que supera todos os demais, porque ele é o único programado desde antes da Segunda Guerra Mundial, em pelo menos 60 anos, para se realizar por limpeza étnica, e nenhum outro projeto colonial se notabilizou por isso. É evidente que nós não estamos falando de Israel propriamente, nós estamos falando do Ocidente e dos Estados Unidos como grande comandante desse Ocidente. Portanto, esse genocídio em Gaza é um genocídio ocidental, mais um na coleção de centenas de genocídios nos últimos 500 anos, todos eles, sem exceção, ocidentais, por suas armas, diretamente ou por suas armas e interferências de inteligência ou de ocupação em todos os tempos. E Gaza chegou agora ao número, considerando 10 mil desaparecidos, que foram atualizados nos últimos 2 meses, de entre 7 e 8 para 10 mil desaparecidos sob escombros, portanto mortos, a partir do momento que se encontraram as valas comuns que Israel deixou como rastro em todos os hospitais que ocupou. Não havia ainda esta dimensão. Quando se chega a esta dimensão de mortandade em valas comuns e escombros, sob escombros, do momento que Israel se retira de alguns hospitais e de alguns outros sítios em Gaza, se atualiza esse número. Então, nós estamos falando, neste momento, de um número preciso de 40 mil, quase 40.200, 40.188 assassinados em 308 dias agora, 304 dias, salvo melhor juízo, ou 308, 7, 8. E com isso nós ultrapassamos o número de 50 mil assassinados. Isso não é pouca coisa, isso representa, já supera 2,5% da demografia de Gaza. Isso daria aproximadamente 5.200.000 assassinados aqui no Brasil. E na Europa de hoje, considerando a geografia da Segunda Guerra Mundial, estaríamos falando de aproximadamente 19, 18 milhões de mortos em aproximadamente 300 dias. Uma coisa muito importante que foi invisibilizado dos veículos de comunicação é a projeção, na verdade, projeção não, a consolidação de um número na publicação de 5 de julho, portanto, há um mês agora, da revista The Lancet, a mais importante revista médica do mundo e uma das principais publicações científicas do mundo. Ela projetou naquele momento para aproximadamente 37.600 mortos diretamente dos efeitos bélicos, mais 4, Mauro, mortos decorrentes das outras circunstâncias que eu já explico quais são bem rapidamente. Agora nós estamos com 40.188. Então nós estamos falando de 200 mil assassinados. 200 mil assassinados dá mais de 9% da demografia de Gaza. Nossa. 9% aplicados ao que nós temos aqui de 200 milhões de habitantes no Brasil, veja o número que dá. Nós estamos falando de 18, 19 milhões de assassinados. Aplicando isso à Europa, supera os 70 milhões de mortos, superando, portanto, os até 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial em 6 anos. Nossa. Quando nós falamos das crianças assassinadas, nós estamos falando de, agora,
considerando as desaparecidas, que podem estar em 5 mil, estamos falando em quase 22 mil crianças assassinadas, 45%, 44% do total de assassinados. Isso dá o absurdo número de mais de 9.500, 9.513, 15 crianças mortas em Gaza por milhão de habitantes. Na Segunda Guerra Mundial, foram 2.830 em 6 anos, na guerra mais mortífera da história. A guerra russa-ucrânia... crianças mortas na Segunda Guerra? 2.830 por milhão. Israel mata hoje 3,4 vezes mais crianças palestinas do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Quando eu comparo com outras guerras, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia, matou 2,5 crianças por milhão de habitantes ao final de fevereiro, quando completou 2 anos esta guerra. Veja, a diferença, portanto, comparando com a guerra da Ucrânia, nós estamos falando de perto de 3.500 vezes mais Israel matando crianças palestinas do que Rússia e Ucrânia. Quando nós comparamos com o monitoramento do Save the Children, de 2019 a 2022, para todas as guerras do mundo, que deu 1,4 crianças por milhão de habitantes, nós estamos falando de perto de 7.000, 8.000 vezes mais crianças assassinadas por Israel e pelos Estados Unidos do que todas as guerras anteriores. Essa é a maior matança de crianças da história e a maior matança de mulheres da história, que agora está chegando a 12 mil, considerando as desaparecidas, com o detalhe perto de 1.000, 2.000 delas assassinadas grávidas e 300% no aumento de abortos involuntários. Quando nós juntamos isso tudo, aumento do aborto involuntário em 300%, mulheres assassinadas grávidas, 12 mil que tratavam de câncer que não tratam mais, 15% da demografia de Gaza antes de 7 de outubro que tratava de alguma doença e, infelizmente, não trata mais. Isso tudo quer dizer o quê? Somando, claro, aos quase 100 mil feridos graves e mutilados que estão sem tratamento. Considerando que nós estamos agora com quase 900 profissionais da saúde assassinados, quase 1.500 deles feridos fora de serviço também, perto de 300 a 500 detidos sob tortura nos cárceres israelenses, ausência de água, ausência de alimento e água. Aqui é um detalhe importante, Mauro. Até 7 de outubro, o mercado de Gaza, mesmo restrito às calorias mínimas impostas por Israel, era ingressado, o território de Gaza, por entre 500 e 600 caminhões de abastecimento de gêneros básicos, alimentícios, água, etc., água potável. Agora ele está a 50, 60. Isso quer dizer que a morte por fome ou os prejuízos à saúde que cobrarão morte posterior, sem considerar 52 mulheres grávidas para dar à luz, que darão nessa circunstância, portanto, morrerão imediatamente ou posteriormente, e seus bebês também, nós vamos alcançar a mortandade que The Lancet aponta, sem considerar as 600 mil pessoas em Gaza que já contraíram doenças infecciosas de todo tipo decorrente da catástrofe sanitária e de inabitabilidade imposta por Israel, graças aos quase 80% de destruição. E, semana passada, salvo o melhor juízo, quinta ou sexta, as autoridades sanitárias palestinas informaram que Gaza já é um território sob poliomielite, doença que, contraída especialmente nessas condições, terá letalidade entre 13% e 15% nos infectados. Nossa. Este é o genocídio em andamento. Nós podemos estar falando de 10% da demografia de Gaza eliminada, consolidada já, para realizar-se a prazo, mas consolidada já. E isto é o Ocidente, isto é os Estados Unidos, isto é a Globo, isto é Israel, isto são os CNPJs de Cristo que pregam esse genocídio utilizando alegorias toscas do Velho Testamento. Isto é o mundo que está em silêncio, isto é, inclusive, a parcela autoproclamada árabe, que não só assiste como participa desse genocídio, como os Emirados Árabes Unidos, para citar apenas um, como o mundo alegadamente islâmico que assiste isso, fazendo discurso apenas como a Turquia. Então, nós estamos diante de um novo tempo, que exige uma solução frente a isso.
frente aos nazistas, o que foi feito? O mundo pegou em armas em 39, quando apenas havia da parte da Alemanha ocupação territorial, submetendo países à sua força econômica e bélica, e os britânicos e seus aliados reagiram a isso. Agora nós estamos diante de um genocídio que já supera em números tudo que foi produzido na Segunda Guerra Mundial, há 300 dias, faltando apenas, portanto, nós dizermos o que precisou na Segunda Guerra Mundial para chegar a este ponto. Única coisa, ter televisionado as câmaras de gás. Só. Sim. E o mundo está calado. O mundo ocidental... Não, os números são chocantes. Olha, os números são chocantes. E olha, você não elencou tudo, né? Porque eu, por exemplo, vi estarrecido esta informação. Estão acontecendo amputações de membros sem anestesia, porque não tem anestesia. Não é? Você tem uma situação que vocês imaginam o que é hoje uma criança de 14 anos? Do que vai ser o impacto emocional para a sua vida toda? Na verdade, não só as crianças de 14 anos, os velhos, os jovens, os bebês. Eles imaginam um desdobramento emocional para todo mundo, né, Walid? Só em crianças, segundo a OMS e outras organizações, a ONU também apontou em seus relatórios, são 10 amputações em média diárias em crianças sem anestesia. Em 300 dias, nós já estamos com 3.000 crianças amputadas em um ou mais membros, superiores ou inferiores, às vezes os dois. Então, aplique isso ao Brasil. Basta multiplicar por 100. O Brasil é 100 vezes mais populado do que Gaza. Multiplique sempre por 100. Se você multiplica por 100, 3.000, nós estamos falando de 300.000 crianças em 300 dias amputadas sem anestesia no Brasil. Isso tem algum cabimento em qualquer cérebro que não seja bárbaro, que não seja apoiador de Israel? É diante disso que nós estamos. Inacreditável. Inacreditável. Então, incrível. Agora, tem uma coisa, eu comecei dizendo que nós estamos diante de uma nova narrativa ocidental, né? Sim. A nova narrativa ocidental é colocada na boca genocida israelense e de seus amigos, é de que matou fulano, matou ciclano. Por exemplo, ontem atacaram 2 escolas, mataram entre 30 e 50 pessoas, segundo os relatos que me chegaram hoje, 80% crianças. Qual é a narrativa? Matamos o ministro de Economia do Hamas. Então, agora a narrativa é essa. E onde é que eles mataram ele? Na escola. Então, agora a narrativa é essa. Né? É claro que você quer entrar agora no assunto do Oriente Médio, eu acho que nós podemos falar bastante disso, tem muita coisa interessante que eu acho que é merecido abordar fora dessa narrativa tosca que está por aí. Não, mas antes disso, uma questão. Como é que você vê o cenário para a Palestina da eleição americana? Trump e Kamala. Faz diferença a eleição de um dos dois para a Palestina? A eleição por si só não me parece que seja relevante, até infantilizar o debate eventualmente. Trump já mostrou o que ele foi para a Palestina, reconhecendo Jerusalém como sua capital, reconhecendo a anexação do Golã sírio por Israel, que a própria Israel anunciou como seu território, salvo o melhor juízo, em 81. E claro que a ONU não reconhece isso, e a esmagadora maioria dos países não. Cortou a totalidade dos auxílios econômicos à agência de refugiados, a UNRWA, que é a agência especial da ONU para os refugiados palestinos no Oriente Médio. Expulsou a OLP, retirou a sua possibilidade de ter o escritório de sua representação em Washington, que não era uma embaixada, mas o escritório de representação que existia há muito tempo. Bem como também cortou todos os auxílios econômicos resultantes de diversos acordos, especialmente, inclusive, desde Oslo, para o desenvolvimento econômico e social da Palestina. Tudo isso visando, claro, colapsar a sociedade palestina e entregá-la num processo de normalização com os países árabes de Israel, entregar a questão palestina para um porvir que jamais existiria um Estado palestino. Um detalhe muito importante do Trump, que pouca gente dá atenção, é que quando ele corta o auxílio à UNRWA,
Ele cortou a possibilidade de a ONU continuar atendendo os refugiados, que são 6,2 milhões, resultantes da limpeza étnica de 47 a 51, quando Israel se autoproclama Estado e nasce, ou seja, o sionismo se autoproclama. E esta limpeza étnica está reconhecida como tal e coberta com o direito de retorno desses refugiados por uma resolução a 194 de 11 de dezembro de 48, aprovada pela ONU no mesmo dia que o texto final da resolução da ONU que faz existir a Convenção para o Genocídio é aprovada em Paris em 11 de dezembro de 48 também. A resolução é aprovada um pouco antes, o texto final em 11 de dezembro de 48. Este detalhe é muito importante porque o retorno dos refugiados é uma cláusula pétrea para os palestinos e ela foi a principal resolução das 14 lideranças palestinas e suas forças políticas representadas na semana retrasada em Pequim, quando selam a reconciliação e a construção de um governo de unidade nacional, dentre outras deliberações, deliberam que o direito ao retorno deve existir. Quando Israel ataca preferencialmente Gaza e campos de refugiados na Cisjordânia, quando privilegiou atacar o Líbano para desestabilizar os refugiados e retirar o LP de lá e a proteção dos refugiados, quando com a conspiração para destruir a Síria, desde 2011, privilegiam com os Estados Unidos e seus aliados islamistas atacar os campos de refugiados palestinos, o que eles estão fazendo? Promover uma nova limpeza étnica dos refugiados, para que os refugiados estejam longe, percam a sua condição de refugiados e até mesmo a sua memória, eventualmente, de refugiados, e percam, ao estar fora do Oriente Médio, a cobertura da Resolução 194 e, especialmente, da UNRWA, que é para os refugiados que estão no Oriente Médio. O Biden, o que fez? Fez uma série de promessas, basicamente não cumpriu nenhuma, por exemplo, segue reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Por quê? Porque em 95, quem propôs que Jerusalém, como congressista, fosse capital de Israel, foi ele. Ele, Biden, congressista. Aliás, o congressista que mais recebeu recursos do lobby israelense, a AIPAC, em todos os tempos, seguido de perto por alguns, dentre eles a atual candidata, sua vice, que o substitui como candidata democrata. Então, nós temos já o que representa para nós Trump, ou representou, e poderá vir a representar novamente, talvez coisa pior, e o que representam os democratas, que são os pais, mães, padrastos e madrastas deste genocídio, que é o maior da nossa história. Só para você ter uma ideia, Mauro, nós todos temos uma ideia. Quando a maior limpeza étnica da história, realizada pelo sionismo para fazer nascer Israel, numa conquista de 78% do território, 88% da limpeza do território foi limpado etnicamente, nós tivemos 15 mil mortos. Agora nós temos 50. Quase 51 daqui a pouco. Naquele momento, nós tivemos 774 localidades invadidas, 531 destruídas, 69%, portanto, destruição. Agora, nós temos a janeiro, dados da Universidade Estadunidense do Oregon, 75%. Naquele momento, 110, 115 dias. E a limpeza étnica durou de 47 a 51, 4 anos. Dezembro de 47 a mais ou menos outubro, novembro de 51. Naquele momento, nós tivemos 88% de limpeza étnica, considerando expulsos e mortos. Agora, entre deslocados e assassinados em Gaza, nós temos 91,5% em muito menos tempo. Tudo isso sob os democratas. Esses que são aplaudidos, inclusive, por setores democrático-populares no mundo. Eu não quero dizer que a eleição estadunidense não deve ser avaliada como ela é, mas eu acho muito mais importante avaliar sob outros termos. Por exemplo, nunca na história estadunidense a questão palestina teve interferência no debate eleitoral. Na eleição passada até teve um pouco, mas não como agora. A questão palestina nunca fez ocupar universidades estadunidenses, não foi qualquer universidade, foram as principais universidades estadunidenses, e os estudantes dessa universidade são a elite futura estadunidense. Nos Estados Unidos, nós tínhamos em 2013 12% da opinião pública. Gallup apontou agora 27%, em 11 anos, 10 anos, cresceu 125% e já somos maioria na juventude. Quando o Congresso estadunidense votou
o pacote de ajuda econômico-militar para Taiwan, Ucrânia e Israel, e para Israel quase 20 bilhões de dólares, portanto, esmola para continuar o genocídio, nós tivemos 20% do Congresso estadunidense votando na cláusula condicionante, que era de Israel não invadir a sexta parte do território de Gaza, equivalente em território a apenas o tamanho da Vila Mariana, em que estavam os deslocados. 20% do Congresso estadunidense votou a favor desta cláusula condicionante e, pegando os democratas, ultrapassou 40% a quantidade de deputados democratas que votou por esta cláusula. Isso tudo é interferência no processo político estadunidense, sem lobby palestino. Pelo contrário, enfrentando o lobby israelense, que é poderoso. E, por fim, nós tivemos interferência política da questão palestina no processo eleitoral francês, como nunca, ao ponto de não ter sido hegemônica, majoritária, mas vitoriosa, a força que mais se posicionou contra o genocídio. E na Grã-Bretanha, a mesma coisa. Uma das maiores derrotas da história do Partido Conservador, porque hipotecou apoio irrestrito a este genocídio obsceno. Então, isso tudo eu acho que merece análise e a opinião pública no mundo. Nós nunca tivemos manifestações tão grandes desde o Vietnã e, considerando a opinião pública pesquisada, a opinião pública mundial nunca prestou tanta solidariedade a um grupo humano sob extermínio como presta aos palestinos. Inclusive no Brasil, a opinião pública é majoritariamente pró-palestina e a locução sionista, em que pese continuar nos bastidores forte, do ponto de vista da opinião pública, desapareceu. Desapareceu. Dá para ver isso, acho que você sente isso, né, Mauro? Não, por mais que o lobby sionista, que é fortíssimo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, talvez, gente, nos Estados Unidos, no Brasil, maior do que nos Estados Unidos, a força do lobby sionista. Então, por mais que esse lobby sionista barra estadunidense, barra União Europeia, tenha tentado, o fato é que eles estão, do ponto de vista da opinião pública global, derrotados, né? Estão derrotados, né? As pessoas comuns, elas são... O sionismo está se enterrando com as pessoas não sionistas, né? Portanto, com a imensa maioria da humanidade. O Yuri Ferreira faz uma questão aqui, ele que é nosso um dos editores de internacional da Fórum, que eu ia lhe fazer. Sua avaliação sobre o acordo do Hamas e Fatah, posturado pela China agora, dia 23, 2 semanas atrás, vai fazer 2 semanas, mas não apenas com as 2 organizações, né? 14 organizações nesse encontro lá na China. Que avaliação você faz desse encontro e do papel que a China pode jogar na crise? O Yuri acerta uma mosca bem pequena com uma flecha bem precisa. Eu acho que essa é uma cena importante. Inclusive, talvez seja a cena do século, até o presente momento. As 14 forças políticas palestinas, a maioria delas integrantes da OLP, selam, primeiro, consenso quanto à Resolução 94, retorno dos refugiados palestinos. Portanto, esta é a Palestina do Rio ao Mar, a restauração demográfica dela. Selam um entendimento de fazer tudo isto sob o guarda-chuva da Organização para a Libertação da Palestina, consequentemente reformá-la também, eleger um novo Conselho Nacional, que é a principal instância da palestinidade em todo o mundo. Aceitam compor, além da reconciliação, compor um governo de unidade provisório que encaminhará outras questões, dentre elas a reconstrução de Gaza, não admitindo que a reconstrução de Gaza e do restante da Palestina afetado por esse genocídio se dê por forças estrangeiras ou coordenado por elas. Acordam também que formarão um governo de unidade nacional posteriormente com eleições gerais, presidenciais, parlamentares, municipais, etc. E isso tudo, claro, criando condições favoráveis aos palestinos para enfrentar esta cena horrível que nós estamos vivendo. Mas o fundamental, quer dizer, tão fundamental quanto, é isso se realizar em Pequim e não em qualquer outra capital ocidental, como seria. Acho que eu já falei isso, não sei se falei com você, Mauro. A fotografia tectônica, na minha opinião, essa é uma foto icônica, foi a outra foto de não muito tempo atrás, no ano passado, salvo o melhor juízo, início dele, ou coisa parecida, em que sauditas e iranianos apertam as mãos exatamente em Pequim, naquele momento, selando, enterrando de vez
o arranjo ocidental de confronto entre essas duas potências regionais para acabar com o Oriente Médio. Você me perguntou antes a tentativa de fazer a guerra de extermínio no Oriente Médio, alargar essa coisa toda. Vamos lá. Primeiro de tudo, a guerra Irã-Iraque em 80 a 88 foi uma tentativa de arrebentar o Oriente Médio. A destruição do Iraque 2 vezes, a mesma coisa. A destruição do Iêmen em curso, a mesma coisa. A destruição da Líbia, que está em curso ainda, a mesma coisa. A destruição da Síria, a mesma coisa. A invasão do Líbano em 82 e depois, finalmente, os israelenses são expulsos em 2000. Depois, o ataque a esse território em 2006, também tão destrutivo quanto está a Gaza agora. Claro que não se compara, mas, enfim, o nível de destruição inimaginável. A destruição da economia da Jordânia, a destruição da economia e agora esse genocídio em curso. O Oriente Médio, afinal de contas, não está em chamas, pelo menos desde 80? E tudo isso provocado pelo Ocidente. Eles já assassinaram, nós estamos falando agora do assassinato em Teherã de um líder do Hamas, um líder político que foi aquele que avalizou o acordo entre todas as forças, especialmente entre Hamas e Fatah. Um sujeito que foi assassinado em outro país na condição de hóspede, ele estava lá publicamente. É como, por exemplo, o Netanyahu estar publicamente em Londres e nós o assassinarmos lá. Isso é possível? Bom, ele merece até uma corte, não necessariamente com a pena de morte, porque eu sou contra a pena de morte, por princípio. Mas tem gente que é a favor da pena de morte, portanto, ele poderia ser condenado à pena de morte, uma corte marcial, coisa parecida. Ao mesmo tempo, horas depois, Netanyahu, o genocida, é recebido com aplausos, ovacionado no Congresso estadunidense. Estas duas fotos colocadas lado a lado são o Novo Mundo. Essas duas fotos colocadas lado a lado são o Novo Mundo. Eles já tinham assassinado o Sheikh Ahmad Yassin no início dos 2000, um dos fundadores do Hamas, ou o principal inspirador e fundador. Depois assassinaram o seu sucessor Al-Rantisi. Depois assassinaram por envenenamento Yasser Arafat. Depois assassinaram para vir atualizar. Os Estados Unidos assumem o assassinato com passaporte diplomático, estando publicamente no aeroporto internacional de Bagdá. Soleimani, um general, coronel, coisa parecida, tenente-coronel iraniano. Depois atacam a embaixada iraniana, uma coisa impensável em Damasco. É como eu atacar com bombardeio em Paris a embaixada estadunidense. Isso tem cabimento? Isso tudo é o Ocidente que está fazendo. O direito internacional está sendo destruído. Podiam ter matado o Alckmin, que estava em Teherã no ataque lá. Eu disse isso numa outra entrevista. Seria lógico assassinar o Alckmin, que estava no mesmo lugar publicamente, numa foto ao lado, perto, na verdade, do Haniyeh? Tem lógica isso? Eles já atacaram em Tunis e assassinaram muitos dos mais importantes líderes da OLP, quando a OLP estava sediada em Tunis. Uma série de responsáveis pela OLP nos anos 70 e 80 foram assassinados em capitais europeias por operativos do Mossad, inclusive em Londres, inclusive em Paris. Não foi em Atenas, claro, com todo o respeito à Grécia. Não foi. Foi desta maneira. Então, este é um processo natural. Eu pergunto, claro, o entrevistado não sou eu aqui, mas sou eu e não você, mas eu pergunto, isso beneficiou Israel em quê? Israel está hoje nas cordas, Israel tende a desaparecer como regime tal qual está. Isso não é desaparecimento da sociedade israelense, vai haver um outro arranjo. Mas este regime genocidário de apartheid, baseado na limpeza étnica, no supremacismo judaico, este vai desaparecer. Não é uma profecia, mas eu digo que tende a desaparecer. Aqui a imagem, a gente já mostrou a imagem do encontro das 14 organizações palestinas lá na China. Agora, o encontro que houve foi junho, maio, abril do ano passado, né, também na China, entre o então ministro das Relações Exteriores do Irã, o Amir Abdollahian, e o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin
Farhan al-Saud. Eu era um grande fã do Amir Abdollahian, achava que ele seria um dos grandes nomes da geopolítica mundial. Terrivelmente morreu naquele acidente de helicóptero lá no Irã. Né? Aliás, diga-se, um grande arquiteto do rearranjo para o Oriente Médio, que é este cara, que era comparado por algumas pessoas a um Lavrov iraniano, assassinado, ou potencialmente assassinado, enfim, desapareceu num incidente aéreo, como você cita, que vai merecer alguma investigação no futuro, e talvez nós sejamos surpreendidos com uma nova locução para isto, já que talvez a autoridade iraniana não possa dizer tudo o que aconteceu, já que talvez esse assassinato tenha sido, né, assassinato promovido pelos Estados Unidos, e diante do assassinato do teu presidente em teu solo, você precisa declarar guerra a quem o assassinou. Isso não é possível, porque não é tão possível assim declarar guerra aos Estados Unidos. O mundo só vai estar tranquilo quando um porta-aviões dos Estados Unidos puder ser destruído onde quer que ele esteja e os Estados Unidos não possam reagir à altura. Este mundo precisa chegar o mais brevemente possível. A nova Alemanha nazista, e que é global, coisa que a Alemanha nazista não foi, e que tem armas nucleares, coisa que a Alemanha nazista não tinha, são os Estados Unidos. Esqueçamos de Israel. Israel é apenas uma PM assassina com aviação, que seria derrotada pela PM de São Paulo se a PM de São Paulo teria aviação. O inimigo da raça humana é a elite estadunidense, a elite inglesa, uma parcela considerável da elite francesa e alemã, por acaso, que talvez seja a elite que mais defende Israel hoje publicamente na Europa. Impressionante. Para encerrar, Walid, colocando mais uma vez seus dotes de analista internacional, com foco no Oriente Médio, Israel está cutucando, né, o Irã. São ataques seguidos ao Irã. Há duas interpretações, né? Uma, a de que Israel ataca o Irã por medo do Irã, outra de que Israel, na verdade, está cutucando o Irã para forçar o Irã a entrar em guerra para fazer um ataque nuclear, um ataque avassalador para destruir o Irã também. Como é que você vê esse cenário e a possibilidade, de fato, de Irã decretar guerra a Israel? O Irã já avisou que vai responder e vai responder de maneira violenta ao último ataque. Voltemos ao início da década de 80, exatamente o ano de 80. Quem que foi instrumentalizado para atacar o Irã? O Iraque. Vejamos onde o Iraque está. Quem que estava sendo instrumentalizado para estar onde o Iraque está hoje? O Conselho de Cooperação do Golfo, especialmente a Arábia Saudita. O aperto de mãos desfaz isso. Agora, quem está precisando cumprir esse papel numa guerra direta? Os Estados Unidos. Através de quem agora? Através dessa purulência genocidária, a elite sionista de Israel. Não tem mais o Iraque para fazer esse serviço imundo. A Arábia Saudita saiu da possibilidade de realizar esse serviço imundo. Então, eles pegaram agora a sua elite genocidária de plantão, Israel, para tentar esse confronto direto e uma conflagração destrutiva no Oriente Médio. Há uma tentativa não só de desestabilizar e destruir, eventualmente, o Irã, ou colocá-lo sob novamente uma elite pró-ocidental, como foi a elite do Shah Reza Pahlavi, findada em 1979, que tinha uma das polícias políticas mais assassinas e uma das maiores proporções de tortura de prisioneiros de todos os tempos por meio da SAVAK. Não. Nós temos agora, claro que eles tentam isso, mas nós temos agora uma reação a uma coisa muito maior. Depois do aperto de mãos entre Arábia Saudita e Irã em Pequim, estes dois países, mais o Egito, pedem ingresso no BRICS. Uhum. A Rússia, quando em 2015 interfere na Síria e impede a continuidade do que estava planejado para o Oriente Médio, é uma interferência dos BRICS. O aperto de mãos entre Arábia Saudita e Irã é um novo acontecimento BRICS. O pedido de adesão aos BRICS, logo em seguida, desses três países que eu citei, que somam juntos 230 a 240 milhões de habitantes, uma população superior à do Brasil, que juntos somam perto de 5,1 trilhões de dólares de PIB somado pela paridade do poder de compra, que é o critério do FMI.
e que somam perto de 5 milhões de quilômetros quadrados, os 3 países juntos, e que conectam toda a conectividade do Oriente Médio, que conecta o mundo marítimo e terrestre, e que, claro, colocam 90% do petróleo e do gás sob hegemonia BRICS e, consequentemente, desdolarizam o mundo. Esta é a guerra. Respondendo mais ainda o Yuri. Esta é a guerra aposta e me parece que tende a haver um fracasso do Ocidente, Estados Unidos, Israel aqui no Oriente Médio e a Ucrânia ali nas portas da Rússia, e me parece que há um confronto, uma tentativa de confronto nesta semelhança aqui na maior reserva petrolífera do mundo, superando a da Arábia Saudita, a Venezuela. E me parece que isto tudo vai ser derrotado e é papel do Brasil, do México e de alguns outros países deste continente cumprirem um papel BRICS de derrotar o sionismo, derrotar os Estados Unidos aqui no continente, derrotando-os na Venezuela. Perfeito. Quem sabe, né? Porque o Brasil, inexplicavelmente, em vez de propor a Venezuela para a ampliação do BRICS, propôs a Argentina de Milei. Milei não estava eleito, mas todo mundo já sabia que ele venceria a eleição. E nesta lógica que você traz, né, tanto China quanto Rússia trouxeram para dentro do BRICS países estratégicos do ponto de vista do controle do petróleo mundial, né? O natural seria que da América Latina entrasse a Venezuela. Vamos ver se isso acontecerá em futuro próximo. Eu acho que nós temos aqui uma dança sobre navalhas no continente, né? O Brasil tem um governo alinhado com uma nova percepção geopolítica, o multilateralismo, e está no BRICS, consolidando um papel ali. Mas, misteriosamente, o nosso parlamento não é BRICS, os nossos governadores não são BRICS, os nossos prefeitos não são BRICS, os nossos vice-governadores e vice-prefeitos não são BRICS, as nossas câmaras de vereadores não são BRICS. Enfim, nós temos muito mais de terra plana na governança geral do país, e não na presidência, graças aos céus, do que o contrário. Então, nós vivemos um dilema terrível no Brasil, não é diferente, eventualmente, na Argentina, mas eu acho que nós tendemos a melhorar isso tudo. Para nossa felicidade, talvez conforto teu, Mauro, a China e a Rússia estão cuidando de uma parcela da Venezuela, das questões da Venezuela há mais tempo, e é por isso que ela não caiu. O Brasil pode cumprir um papel mais assertivo e talvez esteja cumprindo ele a maneira que pode, eu espero que seja isso. E no continente africano, que é muito importante dar atenção ao continente africano, nós somos muito sutilmente racistas, nós não damos bola para o continente africano, nós falamos de geopolítica e não citamos o continente africano, é inacreditável isso, né? Há um prenúncio de, entre aspas, primaveras para desestabilizar governos, estados, regimes, nações africanas inteiras que estão dentro desse processo multilateral. Isso é provocado por França, Inglaterra e Estados Unidos. França é o maior perdedor nesse momento na cena africana, em plena Olimpíada talvez aconteçam algumas coisas no continente africano, ou logo depois dela, e isso está anunciado por alguns serviços de inteligência. Então, prestemos atenção nisso para ver o que vai acontecer. Tá bom. Walid, quem sabe da próxima vez que você vem aqui não é para celebrar e comentar a derrota completa de Israel ali em Gaza e no Oriente Médio. Obrigado demais pela tua presença, boa semana, a gente segue acompanhando. Gaza e a Palestina são uma prioridade para nós aqui no Fórum Café. Um abraço, Walid. Obrigado, um abraço a vocês e fique tranquilo, Mauro, porque um regime que em 77 anos precisa de um genocídio televisionado para continuar se afirmando, já está derrotado. É isso aí, um abração.